A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por mais uma oportunidade que Deus tem nos dado e nós estarmos juntos mais uma vez. Para mim é uma alegria, uma satisfação muito grande. Depois de algum tempo, no nosso canal, a gente passou um tempinho sem postar alguns vídeos, por devido às nossas ocupações na casa do Senhor, ou devido a outras ocupações também, por nós estarmos envolvidos também em outras ocupações seculares, mas aprove a Deus de hoje ter nos dado mais uma oportunidade para a gente estarmos juntos mais uma vez. Desde já, eu quero agradecer a Deus por esta tão grande oportunidade de estar mais uma vez junto com você, que está aí do outro lado, está nos assistindo, você que é inscrito do nosso canal, você que tem nos dado um apoio, você que tem nos dado um suporte, tem divulgado o nosso trabalho, tem falado do nosso trabalho, tem deixado seus likes, tem compartilhado os nossos vídeos, sabendo que os nossos vídeos são vídeos muito sérios, a gente leva muito a sério aquilo que a gente posta, aquilo que a gente divulga, até porque os irmãos sabem que nós estamos divulgando a obra de Deus, falando as verdades de Deus, aconselhando os irmãos a respeito das benéfices e dos compromissos que nós devemos ter com Deus. Neste momento eu quero deixar aqui uma reflexão bíblica para você que está nos assistindo neste momento. Talvez você esteja em casa, no celular, talvez você esteja fazendo seus afazeres, talvez você também esteja até na frente de um computador e está nos assistindo neste momento. Portanto, aproveitando esse ensejo, eu quero neste momento deixar uma reflexão da palavra de Deus para todos vocês que estão nos assistindo neste momento. Meus irmãos, abramos as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 3 e o versículo de número 1. E abrindo as nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo de número 3, a gente vamos ver o seguinte texto que nos fala a palavra de Deus. Nos diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Vemos que dentre esse escrito do livro de 1 Samuel, a gente sabemos que o livro de 1 Samuel, ele expõe para nós um período histórico de Israel, período dos reis de Israel, E já no prenúncio aqui, a gente vamos ver que havia uma grande escassez da voz de Deus, da comunicação de Deus para com o seu povo. Mas o que me chama a atenção é que dentre esta informação que nós lemos, acabamos de ler, é que na casa do Senhor, aqui no tabernáculo, aqui, mesmo não havendo visão, palavra de Deus, as revelações de Deus para com o seu povo, dentro do tabernáculo ou fora do tabernáculo, o que nos chama a atenção aqui é que o jovem Samuel, ele, independente de que Deus estava falando ou não, ele estava focado no seu serviço, naquilo que foi proposto pelo seu líder para ele permanecer fazendo, naquilo que ele aprendeu por devido ao ensinamento do seu líder, o sacerdote Eli. O sacerdote Eli, ele ensinou a Samuel a servir ao Senhor no templo, servindo ao templo, dentro das suas ocupações particulares e individual. E vemos também que dentro deste contexto, ao contrário de Samuel,
nós vemos que os filhos de Eli, mesmo sendo ensinados, mesmo sendo doutrinados pelo seu pai, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo conhecendo a lei de Deus, nós vamos ver que eles faziam o oposto. Eles não serviam ao Senhor como sacerdote de forma que era para servir. E vemos que diante desse cenário, a gente vemos que Samuel ele continuou firme naquilo que era para que ele fizesse, ou era aquilo que era para ele fazer na casa do Senhor. E vemos que ele continuava servindo na casa do Senhor. E vemos que Deus, mesmo em silêncio, mesmo sem se manifestar de forma verbal, ou se manifestar em sonho, ou se manifestar em visões, mas Deus estava observando o serviço daqueles que estavam trabalhando em benefício da sua obra ali naquele momento. E vemos que diante de todas essas coisas nós vamos ver que Deus observa a Samuel. Samuel era um jovem, ainda muito jovem, mas ele era muito dedicado na obra do Senhor. Ele era muito dedicado naquilo que foi confiado a ele para ele fazer. Tanto é que o próprio texto diz que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Samuel, ele tinha consigo as responsabilidades de manter a lâmpada ou as lamparinas do templo de Deus sempre acesa. E isso nos traz aqui uma curiosidade, até porque estas lâmpadas, para que elas pudessem se manter-se acesas, era necessário manter o combustível do candeeiro sempre cheio, ou sempre numa medida que pudesse manter o fogo aceso do templo. E Samuel, mesmo diante da escassez, mesmo diante do silêncio de Deus, mesmo diante de todas as circunstâncias contrárias, Samuel, ele colocou no seu coração o serviço que foi confiado a ele, que era manter as lâmpadas de Deus acesa. O que é que Deus já quer falar conosco dentro desta reflexão? É que muitas vezes Deus, ele silencia com o seu povo. Deus muitas vezes se cala. Deus muitas vezes ele não fala, não se revela, nem por sonho, nem por profetas, nem por visões e outros tipos das manifestações de Deus. Mas a responsabilidade que está sobre nós de mantermos as lâmpadas de Deus acesa é independente de que Deus se manifeste ou não. Deus está sempre observando o nosso serviço. Deus está sempre observando aquilo que o nosso líder, ou que a palavra de Deus determinou, para que nós possamos fazer, para que o trabalho de Deus, independente que ele esteja falando ou não, ele possa dar continuidade ou prosseguir. E vemos aqui que Samuel, ele se preocupou muito em que a obra de Deus continuasse e nunca parasse. E ele se preocupou em manter as lâmpadas de Deus acesas. Sabendo ele que se Deus falasse ou não, o importante é que ele estava fazendo o seu serviço. E Deus achou graça em Samuel, porque Deus observou que o comportamento de Samuel foi um comportamento que agradou a Deus. Samuel, ele mantinha sempre as lâmpadas de Deus acesas, de dia ou de noite. Deus está falando conosco, ou com você também que está nos assistindo neste momento, que talvez esteja passando por um momento de silêncio de Deus. Mas Deus está dizendo que aquilo que Ele determinou para você fazer na sua obra é para você continuar fazendo.
independente que ele fale com você, se manifeste a você ou não, porque o que é para você fazer, o que foi determinado para você fazer, certamente vai contribuir para o crescimento da obra de Deus. Então, Deus achou graça em Samuel e Deus se manifestou-se a Samuel. Mas Deus se manifestou-se a Samuel depois do seu serviço. O que é que Deus também está falando comigo e com você neste momento? É que nós devemos nos preocupar com o nosso serviço e com a voz de Deus, certamente ela virá ao seu tempo determinado por Deus. Deus vai falar, mas Deus só vai falar com aqueles que estão fitados, com aqueles que estão concentrados, com aqueles que estão abraçados, independente do que esteja acontecendo no seu contexto, no seu cotidiano atual, independente do que esteja acontecendo, ele está fazendo a obra de Deus. E Deus, ele fala, mas ele só fala quando nós estamos focados na sua obra. Portanto, meu irmão, se você está passando por uma fase de silêncio de Deus, talvez você esteja passando por um momento difícil, de escassez espiritual, de escassez da voz de Deus. Deus está dizendo, assim como o exemplo de Samuel foi benéfico para Israel, foque no serviço de Deus e a voz de Deus vai chegar aos teus ouvidos. E quando ele falar com você, fique certo que a voz de Deus vai mudar a história da tua trajetória, da tua vida. Amém? Que essas palavras, essa reflexão, ela fique guardadas e escondidas nas tábuas do teu coração. Que Deus continue abençoando você, continue abençoando a tua família, continue abençoando o teu ministério, a tua causa. Não desista, permaneça firme na presença do Senhor, permaneça fazendo a obra de Deus, permaneça focado naquilo que foi determinado pelo seu líder para você fazer, porque Deus, ele vai falar com você e vai mudar a história da tua vida e a história da tua família, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz e até a próxima reflexão no nome de Jesus. Forte abraço. Paz do Senhor.